Bem-vindos ao segundo episódio da série Família Inteira. E hoje nós temos a oportunidade de explorar um tema que pode ser um pouco incômodo para alguns, mas quando pensamos em casamento, o que deu errado? Fernando, esse domingo nós tivemos uma mensagem bastante forte, contundente, que nos desafiou dentro da distorção desse padrão original de Deus. O que te levou a considerar esse tema, especialmente dentro da organização dessa série, a trabalhar esse tema como a segunda mensagem? Boa noite a todos. Estou contente de estar aqui, a gente poder refletir, meditar um pouco naquilo que foi ensinado. Bom, o que me levou a pensar nisso foi, se eu pregasse somente as outras oito mensagens da série, eu diria que nós seríamos extremamente behavioristas, só pensando em comportamento. Mas existem fundamentos por trás. Existe uma teologia por trás, não só da formação do casamento, como também do que deu errado. E se nós não conhecermos isso, parece que são coisas perdidas e somente opções. Mas, a bem da verdade, quando a gente olha para Gênesis 1 a 3, a gente entende não só o projeto original, mas também onde foi o desvio e de que maneira isso me afeta. Acho que isso é fundamental para nós escolhermos o que vamos fazer a partir disso. E quando a gente pensa de maneira bastante ampla, nós, na semana passada, tivemos a oportunidade de explorar um pouco desse propósito, de como Deus projetou, pensou a família. E é claro, maneiras de dar errado há muitas. Mas, efetivamente, quando pensamos o que deu errado, qual seria a grande afirmação em torno disso? Acho que tem algumas coisas envolvidas no que deu errado. Em primeiro lugar, eu destacaria, ainda que não tenha falado sobre isso na mensagem, o descontentamento. A falta de contentamento, aquilo que a gente tem de bom e de melhor e perfeito que Deus tem preparado, nós ainda assim somos capazes de ver defeito e achar que podia ser diferente ou melhor. Em segundo lugar, e associado também com o descontentamento, eu diria, tem a questão do orgulho. Uhum. Né? Eu mereço mais, eu quero ser mais, até o que eu não sou. Então, ali, por trás da motivação daquela mulher, daquele homem, estava um coração insatisfeito, no sentido de era incapaz de se ver contente, mas ao mesmo tempo com a soberba. Não basta ser humano, tem que ser um super-herói. Então eu diria que essas duas atitudes estavam bem presentes ali. É curioso, né? Quando a gente pensa em casamento, projeto de Deus, o que dá certo, o que dá errado, parece que até na sociedade, no geral, a atitude das pessoas é alguma coisa mais em torno de que vai dar errado. Então é muito comum até algum tipo de brincadeira, de piada. Eu lembro um amigo no seminário que costumava brincar, infeliz ou não, que casamento era como uma piscina gelada, que o primeiro que pula fica ali dentro tremendo e vai dizendo para os demais, vem também, pula que já já se acostuma, daqui a pouco fica bom. Né? E no meio de tanta coisa errada que a gente vê, o conselho que muitos recebem é melhor nem casar, porque isso aí vai dar errado. Na sua experiência como pastor, tem pessoas que acreditam no casamento como algo que é o projeto de Deus, que vai dar certo. E o que você diz para um jovem que está noivo, namorando, pensando em casar e cercado de tantas vozes dizendo isso é algo que deu errado e que vai dar errado? Olha, eu acho que, a não ser que você tenha vivido a realidade de um casamento, as pessoas alimentam o sonho, o desejo genuínos de que dê certo. Acho que ninguém entra no casamento esperando que dê errado. Acredito que vai dar certo, porque a aspiração, a expectativa, o sonho, ele é genuíno e ele é compatível com aquilo que Deus projetou. Uhum. A questão mesmo são as impossibilidades que nós trazemos em nós hoje. Ou seja, por melhor que seja a proposta, eu não sou capaz de viver dentro desse padrão por mim mesmo. Uhum. Então, as pessoas entram pensando que vai ser muito bom, mas elas não têm consciência das limitações delas próprias, elas não têm consciência de quanto
pequenos erros causam grandes prejuízos. Então eu diria que a consciência de que o casamento é uma roubada é uma consciência que acontece com quem experimenta viver o casamento fora dos princípios de Deus. E eu diria para você, quase a totalidade das pessoas vivem essa experiência. Então, como seu amigo considera lá a ideia do casamento como uma piscina gelada, tem gente que vai dizer casamento é como um submarino, pode até boiar, mas ele afunda, etc. Acho que essa é uma visão mais realista em função do que se pode notar, o que as pessoas experimentam, né? Sim. Esse gancho que você colocou do princípio de Deus e dos princípios de Deus, ou a própria violação desse princípio de Deus, a sua mensagem você mencionou como que essa atitude do ser humano, de alguma maneira de declarar sua autossuficiência, sua autonomia em relação a Deus, acabou se traduzindo também num grito de autossuficiência no próprio casamento. Uhum. E isso fatalmente gera uma série de problemas e situações. Que tipo de situação uma declaração de independência como essa em relação ao Deus e ao próximo traria como prejuízo para o casamento? Bom, em primeiro lugar, destruiu o fundamento dele. Foi Deus quem criou o casamento. Se Deus é excluído desse casamento, já deixou de ser o casamento que Deus projetou. É aquela ideia da ilustração do pato ao molho de pimenta verde ou uma sopa de pimenta verde. Então, só o fato de você ter tirado o fundamento, ele vai cair. Não tem como. Quem é que vai reger os princípios? Quem é que vai decidir o que é certo, o que é errado? Quem decide o que é direito? Quem define princípios com suas consequências? Uma vez que você tirou Deus da posição de o grande mestre do casamento, é como você deixar o casamento sem a escada e pendurado no pincel. Não vai dar certo. Vai ter a experiência da decepção. Essa ilustração que você usou, né, do pato com molho de pimenta e tudo mais ali, o ingrediente essencial a menos descaracteriza tudo, né? Você torna um outro prato e um prato absolutamente inferior. Uhum. É claro, trazendo isso para a realidade de Deus, o ingrediente principal do propósito de Deus, do projeto de Deus, é o próprio Deus. Uhum. Mas como você mesmo mencionou, quando você tira ele da equação ou da receita, você perde também muitos sabores, digamos assim. Uhum. O que é perdido em termos de vida prática, conjugal, relacionamento, quando Deus está fora dessa receita? O que é esse prato final que o garçom vai trazer? Acho que a gente pode pegar como exemplo a maneira como eu lido com o meu egoísmo, com a minha culpa. Se as minhas culpas devem ser tratadas como culpas e ser tratadas diante de Deus da maneira que Deus trata, eu não tenho a necessidade de ficar jogando a culpa em cima do outro. Eu não tenho a necessidade de ficar racionalizando. Porque Deus tem a provisão de como lidar com culpas reais. Isso no campo do relacionamento com Ele e no campo do relacionamento na esfera horizontal entre um homem e uma mulher. Então, eu diria, em termos muito práticos, porque Deus está envolvido no projeto, eu vou deixar de fazer certas coisas. Eu vou fazer certas coisas. Eu vou fazer certas coisas de determinada maneira. E assim, vou deixar de fazer certas coisas de determinada maneira e escolher de outra forma. Coisas essas que são fundamentais para o bom relacionamento do casal. É interessante pensar que deixa de ser só o casal, né? Tem um árbitro entre eles, que é o próprio Deus e a sua palavra, né? Então, um deixa de ser a referência do outro e a si mesmo, né? Então, você ter a figura de Deus, da sua revelação, do seu propósito, da sua palavra, chegou a pensar o quanto de conflito isso pode eliminar à medida que esse casal tem alguém além e superior a eles mesmos para poder olhar, né? Quando você pensa que e acredita que uma mentira ajuda a resolver um problema, ou pelo menos a não piorar o problema. E isso é usado dentro do relacionamento conjugal. Mas, eventualmente, essa mentira vai ser descoberta. E aí não é só o problema daquela verdade que faltou na ocasião. Agora tem um outro problema. Até que ponto eu sou confiável naquilo que eu falo? Veja, eu negligencio um princípio
supostamente resolva um problema, mas arruma um problema muito maior que é capaz de inviabilizar o relacionamento. No texto de Gênesis capítulo 3, nós vemos talvez como as consequências mais imediatas da culpa ou daquela transgressão, vergonha. No texto de Gênesis capítulo 3, nós vemos talvez como as consequências mais imediatas da culpa ou daquela transgressão, vergonha, medo, a própria culpa em estar passando por uma situação como aquela. E esses são sentimentos ou reações que certamente não são incomuns a muitos casais, não somente os primeiros pais, mas isso tem marcado casamentos ao longo da história. Como que essas três características tão ruins são capazes de arruinar, marcar, atrapalhar a própria vida conjugal a partir do momento em que se segue em direção a esse plano B, que não é o propósito de Deus? Eu diria que, em primeiro lugar, o que realmente trouxe consequências trágicas para o casamento foi o rompimento e a falta de relacionamento com Deus, que é quem idealizou, quem é quem orienta, que é quem capacita. Esse é o problema mais básico e fundamental. A culpa é um efeito colateral. O medo é um efeito colateral. Então, eles em si não são os destruidores do casamento, embora eles em si eles potencializem. Você se relacionar com medo é diferente do que está confortável. Você se relacionar fazendo acusações é diferente de você estar sendo receptivo com o outro, independentemente de ter cometido erros ou não. Então, eu diria que a fonte do grande problema no casamento é a própria separação de Deus. Nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos planejados para ser assim. Nós fomos planejados para ter esse contato constante com Deus, sendo orientado por Deus, encorajado por Deus, etc. Então, a grande destruição vem daí. Agora, de fato, existem efeitos colaterais indesejáveis? Existe. Como outros, esses estão aí, mas a gente vai encontrar na vida humana a decepção um com o outro, a maledicência, um falando mal do outro em outras esferas. A gente vê em Gênesis 3, mas também o isolamento, deixa como está. São efeitos colaterais que se multiplicam e potencializam, ou seja, essas coisas não vão ajudar no casamento, mas também elas não são o cerne que leva à destruição. Nessa destruição ou distorção também desse propósito original de Deus, um elemento que parece ressaltar ali é o próprio conflito do casal, até mesmo em termos de quem eles são dentro desse casamento. Os papéis, digamos assim, que existiria para o homem, para a mulher, para o marido e para a esposa dentro do casamento. Na sua mensagem você explorou como que essa dinâmica do desejo da mulher de certa maneira, usurpar a autonomia, usurpar algum direito ou prerrogativa que seria de Deus, seria transferida para o seu marido e ele a dominaria. Na questão da mensagem, você até pontuou, olha, aqui está a origem do machismo. E nós vemos, na sociedade atual, uma discussão importante nesse aspecto e conseguimos identificar diferentes discursos, seja do papel do homem, seja do papel da mulher, e é muito comum que alguns extremos sejam encontrados em ambos os lados, seja de quem está falando a partir da Escritura, ou até mesmo quem está falando a partir de ciências sociais ou o que for. Qual é um caminho seguro para entendermos e compreendermos esse papel de homem e de mulher, não por aquilo que é regido pela queda, mas pelo propósito de Deus? Acho que nós estamos apontando com a sua pergunta para as próximas mensagens. Essa foi uma pergunta que ontem pela manhã, após a primeira mensagem, eu praticamente ouvi. Uma mulher descrevendo que ela havia apreciado o que ela tinha ouvido. Eu não a conhecia, foi o primeiro contato que eu tive com ela. Ela descreve que o marido é absolutamente indiferente, mas aquilo que ela tinha ouvido tinha muito a ver com ela. E a pergunta dela foi, o que eu tenho que fazer agora? Então, eu diria que há inúmeras orientações, nós vamos contemplar 8 delas, em termos práticos,
do que se deve fazer, qual é o caminho que Deus aponta, para qual eu devo dar atenção e fazer ou deixar de fazer, tal como ele fala. Como exemplo, comunicação. As Escrituras trazem princípios claros de comunicação. Eu não falo de qualquer jeito. Se eu falar de qualquer jeito, eu vou causar prejuízo. O provérbio chega a destacar que falar muito é como a língua fosse uma espada afiada, vai trazer prejuízo, né? Então, existem princípios de comunicação, de conversação, de resolução de conflitos, que não são meras sugestões de Deus. São a sabedoria de Deus que precisa ser aplicada de forma, ao invés de matar, salvar. Eu desenvolvi ao longo dos últimos anos uma sensibilidade maior com um medicamento. Então, um medicamento que por uma razão ou outra, e não faltam razões depois que você passa dos 60 anos, para tomar um medicamento, eu desenvolvi uma sensibilidade maior que eu preciso começar progressivamente a tomar o medicamento, senão ele vai me fazer bem mal. Então, tem que se colocar na dose correta, atitude correta. Isso vai fazer com que as coisas sejam tratadas, tratáveis e superadas ao invés de trazer destruição. Perfeito. E essa questão da destruição, ou mesmo de pensar como que essas distorções nos atingem de maneira bastante objetiva, parece que parte do processo de restauração, ou mesmo de construção, envolve reconhecer a própria culpa, reconhecer a própria responsabilidade em torno daquilo que afetou negativamente esse casamento, ou mesmo que de maneira bastante direta tenha seguido o caminho do plano B, o caminho da distorção, e não o propósito de Deus. Por outro lado, como a gente viu na sua mensagem em Gênesis 3, o que os primeiros pais fizeram foi transferir culpa. E de maneira bastante escadinha, no final das contas, nós temos Adão apontando Deus como culpado por ter dado aquela mulher para ele. Essa atitude que nós vemos em Gênesis 3 não é estranha à atitude dos casais hoje. E sem reconhecimento de culpa, aparentemente a gente tem um caminho de restauração bastante difícil. Por que é tão fácil culpar o outro e difícil reconhecer efetivamente aquilo que eu fiz e o que eu preciso fazer para sair desse plano B e entrar na rota do propósito de Deus? Será que não tem um pouco a ver com essa ideia do orgulho e de me imaginar também como um Deus que não tem defeitos e falhas? Sem dúvida. Que eu quero que você também veja esse cara perfeito que eu sou, quando na verdade eu não sou. Enquanto que a verdade, ela tem um poder fantástico, não só de esvaziar a necessidade do outro argumentar, do outro provar, do outro acusar, mas também isso desperta uma postura de humildade até de quem foi ferido. Se não estou enganado, Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz: o que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa será bem-sucedido. Ou seja, é necessária a confissão, o reconhecimento da culpa e o deixar de fazer aquilo que faz. Esse vai ser bem-sucedido. O início do processo de uma transformação passa pelo reconhecimento e a confissão. E quanto melhor a pessoa se enxergar, melhor enxergar a si mesmo como deve se enxergar, do que até enxergar o outro como deve enxergar. E quanto mais eu me enxergo, o quanto eu sou falho, limitado, etc., eu creio que a gente já ganha uma característica que é misericórdia com os outros. Uhum. Porque nós não vamos conhecer a falha de ninguém mais tão bem quanto nós conhecemos a nossa própria falha. E quando a gente conhece a própria falha, a gente entende que a gente tem que ser misericordioso, porque a gente não é melhor do que a pessoa. Você me fez lembrar de uma situação de anos atrás,
uma situação bastante grave, um pecado bastante grave, em que uma senhora entrou na minha sala e antes mesmo de sentar, ainda à porta, ela me disse: o senhor não imagina a vergonha que eu estou de estar aqui. Ela tinha seus motivos para ter vergonha. E ela sentia-se envergonhada de ter me procurado para conversar. Aliás, ela foi conversar comigo por iniciativa própria. Mas ela sabia que ela tinha alguma coisa para tratar. E a minha resposta para ela naquela ocasião foi: se você soubesse quem está desse lado da mesa, você vai saber que por mim mesmo eu não sou melhor do que você. Eu creio que isso é alguma coisa que deixou ela à vontade. Não tinha alguém do outro lado apontando o dedo, acusando, ficando perplexo com a pecaminosidade dela. Eu conheço meu coração tão bem. Eu conheço o quanto eu sou capaz, por mim mesmo e sozinho, fazer o mal. Na medida que eu enxergo isso, e isso vale dentro do casamento, isso vai potencializar minha capacidade de ser compassivo, de ser misericordioso, de deixar para lá uma série de coisas que são erradas. Então, a confissão é fundamental. E é a condição que Deus coloca para Deus trazer de volta e restaurar essa pessoa. Interessante você mencionar essa atitude graciosa, porque, de certa maneira, é o que Deus faz ali em Gênesis, né? Em primeiro lugar, ele aparece, ele já sabe tudo o que aconteceu, ele é Deus. Mas ele pergunta por Adão, ele encontra aquele casal envergonhado, ele cobre a nudez deles, mata um animal, desfaz aquele improviso que eles fizeram com folhas de figueira, faz algo mais definitivo. E no momento da sua mensagem você expressa talvez aquilo que seria o ato gracioso supremo em toda aquela história. No meio de uma série de declarações, de maldições e de desgraças e de desarranjos, Deus promete que naquele conflito entre a semente da mulher e a descendência da serpente viria um filho, viria uma semente que desfaria essa desgraça do plano B, pisaria a cabeça da serpente, e ainda que ferida por ela, seria esse apontado por Deus como que resgataria não só o casamento, mas resgataria toda a intenção de Deus no que diz respeito à nossa condição enquanto seres humanos. O que essa ação graciosa de Deus diz para tanto fracasso familiar? O que essa ação graciosa de Deus diz para os casais de hoje em dia que podem eventualmente se escorar na promessa desse filho? Eu queria pensar um pouco invertido o que você está falando, talvez na diagonal disso que você está perguntando. Você imagina se nós todos estivéssemos inspirados pela ação de Deus, que quando tem confessado a culpa do outro, ao invés de ficar batendo, virar a cara, ele traz uma mensagem, estende a mão da esperança. Imagina se nas tensões em casa, se nas decepções, ao invés de nós potencializarmos a culpa, a gente fala: vem cá, eu amo você do mesmo jeito. Vamos superar isso. Eu acho que o que Deus fez já é uma tremenda inspiração para os nossos relacionamentos. Eu não vou ser a pessoa que vou trazer mais culpa além da que existe. Eu vou ser a pessoa que vou te acolher, vou te apresentar uma porta, uma saída, uma esperança, o resgate que eu tenho para você. Se nós estivéssemos movidos dessa atitude divina, se estivermos movidos, ao invés de estar sensíveis demais, doendo, com o ego machucado, não, deixa tudo isso e acolhe e abraça do jeito que é, que eu acho que é o que Deus fez. Rapaz, seria tão mais fácil a gente resolver nossos problemas em casa, não acha? Sem dúvida alguma. E puxando de volta aquela imagem do prato do pato, e o ingrediente que é retirado, eventualmente pensar essa atitude graciosa como esse marido e essa mulher passando a atuar como esses cozinheiros da graça, digamos assim, trazendo de volta aquele prato principal para a refeição. E na sua experiência pastoral, o que você tem visto de famílias que fazem isso? Que o pato foi embora, ficou só aquela sopa picante sem graça. Mas agora os dois começam a trabalhar, traz o ingrediente, tempera, prepara,
qual tem sido a sua experiência com a restauração? Na semana passada você contou para a gente algumas histórias aqui de casos de alta complexidade e pôde ver transformação na vida dessas pessoas. Mas pensando exatamente no envolvimento delas nesse processo de restauração, como você tem visto famílias que se envolvem no processo de trazer Deus de volta para esse prato e viver suas vidas de acordo com o propósito de Deus? Essa história que eu contei ainda há pouco, da mulher que entrou na minha sala e disse: o senhor não imagina que a vergonha que eu estou de estar aqui, serve como exemplo como isso. Bem da verdade, talvez umas 5 semanas antes de ela me procurar, o marido dela me procurou e descreveu uma decepção profunda que ele tinha vivido, que tinha levado à separação do casal, porque ele descobriu que o filho dele não era dele. E a sua mágoa, a sua tristeza o fez sair de casa, e ele estava num processo de autodestruição tremenda. A própria mulher foi buscá-lo onde ele estava, trouxe de volta para casa, e depois disso ele me procura. Ele procura, ele se converte, ele é resgatado. Algumas semanas depois, talvez 3 semanas depois, eu fui visitá-lo, visitar a sua família, orei com eles. Nessa ocasião, aquela mulher me disse que queria conversar comigo, e eu disse que eu estava com a porta aberta. Foi quando ela veio. Além de ela ter me dito naquela ocasião a vergonha que ela estava, ela me disse o seguinte: eu vim aqui porque eu vejo uma mudança tão grande na vida do meu marido e eu queria saber o que foi que aconteceu com ele. Veja, nesse caso, não foram os dois procurando o Senhor. Nesse caso, foi ele. E as mudanças que aconteceram na vida dele acabaram alavancando mudanças na vida dela. Hoje os dois são tementes ao Senhor. Mas eu diria que quando uma pessoa começa a viver dentro do propósito de Deus, do jeito de Deus, isso pode até inicialmente provocar uma reação negativa. Vamos lá, vamos imaginar um homem e uma mulher constantemente estão brigando e se ofendendo. Quando um dos dois decide parar com esse estilo de vida e o outro continua gritando e ofendendo, a pessoa que não ofende, ela acaba provocando um sentimento mais desagradável em quem já está fazendo o que está errado. E essa pessoa vai provocar ainda mais, porque se a parte que está numa linguagem pacífica e moderada se mantém nessa condição, isso multiplica o sentimento de culpa e de desconforto daquela pessoa que vive muito bem num diálogo hostil, com gritaria, com ofensa. Mas quando essa pessoa resiste a essa tentação, ela acabará por destruir aquela atitude ruim que o outro tem. É Provérbios capítulo 15, versículo 1, se eu não estou enganado, que diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, quando uma pessoa começa a fazer isso, ela já se torna também um agente de transformação. Se eu seguir o modelo que Deus tem, eu acabo afetando o outro. Inicialmente pode ser ruim, pode até ser que o outro chegue à conclusão: não quero viver com essa mulher que não briga comigo. Acontece isso. Mas eu diria que numa parte substancial, essa pessoa acaba ganhando um parceiro, um cooperador com o objetivo de resgatar seu casamento. Fernando, nós recebemos várias perguntas que a nossa comunidade fez. Por sinal, obrigado para você que ouviu a mensagem, teve curiosidade, mandou sua pergunta. Para você que está ouvindo, não deixe, prestar bastante atenção na mensagem do próximo domingo e também nos mandar a sua pergunta para termos a oportunidade de discuti-la aqui. A primeira pergunta aqui diz respeito à própria figura daquela serpente, e tem 2 questões aqui para pensar sobre ela, né? É uma dúvida mais de explicação bíblica, de interpretação, mas o diabo estava naquela serpente, era algum tipo de possessão, e nesse caso, por que quem foi punida foi a serpente, obrigada a rastejar e tudo mais, e não diretamente algum espírito que a possuía ou algo dessa natureza?
Eu chego a pensar que a inspiração de uma pergunta como essa é como é que a serpente podia estar lá se nem Adão nem Eva tinham sogra, né? Tava fazendo a vez. Desculpa, sogrinha. Bom, acho que em primeiro lugar a gente tem que definir o conceito de possessão. Nas escrituras propriamente ditas, não existe essa ideia de possessão ou de estar debaixo de influência. O verbo empregado para descrever isso, daimonides, ele é um verbo que não especifica o tipo de relação que tem. Veja, Jesus, certa ocasião, o Senhor Jesus disse para Pedro, arreda Satanás. De alguma maneira, não significa que Pedro tivesse possesso, mas Pedro estava debaixo da influência e sendo, naquele momento, um instrumento contra a vontade de Deus. E o Senhor repreendeu. No caso ali, o diabo usou aquele animal, que, de alguma maneira, ele não foi simplesmente dominado. Ele tinha a liberdade de fazê-lo. E aquilo, a expressão da pena para a serpente não significa que o diabo não sofreu as consequências ou não sofreu as consequências do que fez. Então, eu diria, muito mais importante do que quem veio, sim, é quem está por trás. E quem está por trás pode vir através de uma mula, pode vir através de uma serpente, pode vir através de um marido, de uma esposa. E a gente tem que, nessas condições, nos apegarmos ao que Deus fala. E não me deixar levar, não me deixar influenciar. Nós vivemos uma sociedade que as vozes do diabo são ouvidas na boca de especialistas, na boca do povo, etc. e tal. Quanto mais eu conheço a Escritura, mais eu discerno as influências, as comunicações que o diabo está fazendo de um jeito ou de outro. Interessante a gente pensar na serpente. Tem mais uma pergunta aqui envolvendo a figura desse animal, né? Mas, pelo menos, a maior parte das mulheres, incluo aqui a minha esposa, se aparece uma barata em casa, já é uma correria. Se a barata abre as asas, é um caos completo. Agora, quando se fala de serpente, você tem um medo maior ainda, né? Então, é difícil ver uma mulher que não tem algum tipo de medo de serpente ou coisa assim. Quanto mais bater papo com uma. Mas, em Gênesis, nós vemos isso acontecer. E a pergunta aqui é, por que a serpente foi falar com Eva e não com Adão? Você acha que tem algum motivo teológico por trás disso ou foi só conveniência, estava ali, alguma coisa assim? Numa conversa antes dessa gravação, você destacou bem em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que no hebraico tem uma expressãozinha, ainda que falte o verbo, em que existem algumas traduções que retratam que Adão estava ali com ela. A questão talvez é o que significa ele estar com ela, em termos práticos, né? Vamos imaginar que ele estivesse assistindo uma boa partida de futebol. Ele estava com ela. Ele não estava alheio ao que estava acontecendo, mas ele estava distante. Aliás, essa é uma característica que a gente quase nunca vê num homem, né? É uma distorção aqui. Um homem é muito fiel, ouvindo, sem se distrair com nada e tal. Exceto lá em casa. Lá em casa, a Carmo costuma realmente fazer, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas eu estou entre dois mundos, né? Eu acredito que eu sou capaz de estar nesse mundo. Então, algumas vezes eu pergunto para ela, você quer que eu repita o que você falou? É provável que 11 entre 10 homens se identifiquem com isso. Então, eu creio que sim, ele estava lá. Ele talvez não tenha se envolvido diretamente a princípio, mas ele não estava alheio ao que estava acontecendo. Ele não estava distante, ele estava com ela. Isso, de certa maneira, endereça uma outra pergunta que foi feita aqui, que é justamente onde ele estava e o que poderia ser dito, talvez, dessa própria passividade ou ausência de proteção que ele teve em relação à sua esposa, né? Então, você já mencionou que ele estava ali, estava perto, estava do lado, estava ouvindo. E o que esse silêncio pode ser dito a respeito da figura desse homem
nesse processo da queda? Uma omissão, uma falta de cuidado, uma falta de posicionamento. Eu acho que de alguma maneira a gente reproduz isso. Talvez seja um exagero da minha parte pensar nessa aplicação, mas quando a gente prefere falar, deixa para lá, isso não é importante. Acontece muito comigo. Eu ouço uma história, vejo uma história e deixo ela passar, mas depois eu fico pensando e ganho uma compreensão de que aquilo pode ser grave, problemático. E aí eu volto com perguntas, ou até com perspectivas. Aliás, no nosso relacionamento entre vocês, isso já aconteceu algumas vezes. Talvez Adão fosse alguém que olhou para tudo aquilo, não deu a importância devida, e as coisas aconteceram como aconteceram. Vamos ver no que dá isso aqui, né? Daqui a pouco ele também estava ali comendo fruto. Né? Uma pessoa pergunta aqui, que a sua mensagem deixou isso bastante claro, que aquela atitude que a mulher teve, de alguma maneira, continua sendo reproduzida hoje como uma consequência da queda, esse desajuste do desejo. E a pessoa pergunta, e Adão nessa história? Ele continua sendo aquele Adão do Éden? Desculpa brincar com a piada, mas deve ser um marido muito bom. Né? Porque acho que dá para perceber que os homens também foram bastante afetados pela queda aí, né? Você não tenha dúvida. Se por um lado a gente encontrou ou encontra um profundo machismo, por outro lado a gente encontra uma omissão tão profunda, uma indiferença tão grande. Para ser o oposto daquilo que Deus propõe, é a coisa mais fácil. Eu já encontrei com casais que estão numa crise e eu pergunto para eles: o que vocês entendem que vocês fizeram para chegar nessa condição ruim? E pode ter certeza, a resposta mais comum a essa pergunta é: não fizemos nada. Não fazer nada é inscrever seu casamento na lei da entropia. Ele vai estar num processo de ser solapado, de ser destruído, de se tornar roto. Então, isso é com a mulher, isso é com o homem, isso é com o relacionamento. E, de novo, se esse homem não parar para olhar quem é Deus, o caráter de Deus, e ele procurar ser o que Deus projetou para ele, ele só vai estar num processo de deterioração. Mais para lá, mais para cá, mais vermelho, mais azul, mas nunca será o marido que Deus quer que ele seja. Que, aliás, é o nosso próximo assunto. Nossa próxima mensagem vai ser sobre o que é um marido da perspectiva de Deus. Já fica o spoiler, inclusive você que nos ouve, você quer saber como é ser um marido, segundo a vontade de Deus, ganhar a perspectiva bíblica, compareça, domingo agora, 9h30 da manhã ou 18 horas, na Igreja Batista Fonte, você vai ter a oportunidade de ser colocado diante da palavra de Deus e ganhar essa visão que a Bíblia tem, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua família. Nessa ocasião, permita-me interrompê-lo, sugiro que as mulheres não fiquem arrastando seus maridos para a igreja para ouvir isso. Elas vão ter a oportunidade de ouvir a parte dela. Estejam orando pelos seus maridos. E seja oração, seja os desafios em torno dessas distorções que se apresentou aí, nós temos algumas perguntas aqui que dizem respeito exatamente a isso. Pessoas que estão vivendo situações complexas nos seus lares, que querem ver restauração, mas muitas vezes isso é de maneira unilateral. E eu quero até mesmo ler essas perguntas para ser bastante honesto com aquilo que a pessoa colocou. Na sua mensagem você citou o Salmo 128:1, que aponta justamente essa bem-aventurança debaixo de um relacionamento sadio com Deus, vivendo o propósito de Deus. E a pessoa pergunta aqui: desejo muito que o Salmo 128:1 seja uma realidade em minha casa, mas muitas vezes desanimo por não ver esse mesmo desejo no coração do meu cônjuge.
Então, aqui é uma declaração, mas acho que a gente já subentende a pergunta: o que eu faço? Eu diria que todo cristão, por essência, é um agente de transformação. Então, eu diria que uma esposa ou um marido vivendo como esposa e como marido cristãos, eles têm uma grande capacidade, potencializada por Deus, viabilizada por Deus, de levar esse casamento à transformação que glorifica a Deus. Por outro lado, eu conheço relacionamentos que uma grande mulher ou um grande homem não foi acompanhado no mesmo ritmo que esse homem ou mulher de qualidade viveram, né? Eu li até recentemente, não fico à vontade de dizer o nome, mas um caso de um jogador de futebol em que foi deixado pela esposa e o argumento da esposa é que ele era perfeito demais. Sim, acho que todo mundo aí já sacou quem é. Podemos questionar o que significa esse perfeito demais, etc. e tal, mas o fato é que ela não queria um homem perfeito demais. E isso vai acontecer e vai se multiplicar o número de casos de pessoas que não querem o perfeito, não querem o ideal, preferem viver na lama. Isso vai acontecer. Mas eu diria para você que eu também conheço casos em que uma das partes vive o melhor da fé cristã, enquanto o outro não. E essa pessoa que vive o melhor da fé cristã encontra toda a sua satisfação plena no Senhor e na relação com Ele. Eventualmente, o outro poderá ser transformado, mas se não for, ele é um mero detalhe para a satisfação que essa pessoa tem na sua relação com Deus. A próxima pergunta que foi feita e que tem certa proximidade com essa, e acredito até se beneficie de algumas coisas que você já mencionou, mas trata um aspecto bastante prático do que essa pessoa tem feito para lidar, e acho que cabe a gente ver se essas atitudes que estão acontecendo é melhor ou eventualmente considerar um outro caminho. Mas a pessoa aqui aponta: tenho um casamento disfuncional e sofro muito por isso. Busco em Deus auxílio, mas é muito difícil, pois meu esposo não aceita ser contrariado ou confrontado. Não aceita que eu use a Bíblia para exortá-lo. Como agir? Talvez eu precisasse de mais detalhes de como essas coisas se dão para pensarmos na maneira como lidar com isso. Cabe perguntar se esse homem é crente ou não, se ele é cristão ou não, se ele tem algum compromisso com Deus ou não, se não tem nenhum compromisso com Deus. Por exemplo, se ele não tem nenhum compromisso com Deus, Pedro orienta sobre isso, capítulo 3, versículos 1 a 6, primeira carta, ele diz que essas mulheres devem ganhar seus maridos sem palavra alguma. Não cabe nem falar, nem exortar, nem abrir a Bíblia. Entretanto, eu vejo muitas vezes casos de mulheres que querem e se julgam empoderadas, que através da sua argumentação, da sua agitação, que elas vão fazer o marido, não vão. A orientação de Deus é contrária. Então, nós precisamos de entender um pouco as peculiaridades do caso para dizer que se aplica. Num caso de um cristão, temos que entender o que cabe, como cabe fazer. Não faz sentido nem uma mulher, nem um homem, quando o outro está em desobediência, eu agora vou chegar em casa, vou colocar um púlpito ali e vou falar, vamos abrir as Bíblias. Não é o caso. Veja, por mais que eu tenha cuidados espirituais com a minha esposa, eu não me sinto e não gosto de me sentir o pastor da minha esposa. Eu sou o sacerdote, eu sou o líder da casa. Então, eu não vou fazer uma pregação para minha esposa. Então, esse caso talvez precisasse de mais detalhes para dizer o que sim e o que não. Porque pode ser que nem é para estar argumentando com ele, é só vivendo. Acho que esse é um gancho importante para pegar e falar com o pessoal que está nos assistindo,
de que uma plataforma como essa, um podcast, ele tem um valor grande para a sua vida. Mas eventuais questões como essa que a gente explorou aqui, é importante que você procure ajuda. E na nossa igreja nós temos o Ministério de Aconselhamento Bíblico. E você pode entrar em contato, tanto no nosso site, tem um botão lá, preciso de ajuda, ou se você quiser, pelo WhatsApp da nossa igreja, no 19 3289 4501. Você pode entrar em contato e perguntar sobre como você pode obter aconselhamento bíblico. Nesse cenário, uma pessoa que tem caminhado com Deus vai ter a oportunidade de te ajudar a entender biblicamente essa situação e discernir o melhor caminho. Aqui você pode ter uma resposta objetiva que te dê um norte primário, mas a maior parte das questões da nossa vida não vão ser resolvidas de maneira tão rápida. Elas vão pedir sabedoria, caminhada. Você precisa de alguém que caminhe com você, que caminhe com Cristo. Nós estamos nos aproximando do bloco final do nosso tempo aqui. E, Fernando, com tantos casamentos terminando, com tanta crise, qual seria o principal alerta que você deixaria para as famílias que estão vivendo dentro desse plano B e, eventualmente, até de maneira inadvertida? Sabe que essa é uma das minhas maiores preocupações. Ontem, quando eu estava pregando, eu estava pensando nisso. Meu Deus, é possível que as pessoas sejam indiferentes a isso e sejam tão acomodadas e acostumadas com um padrão tão baixo de vida, desfrutando tão pouco disso. Eu confesso para você que esse é o meu maior temor. E uma das coisas que isso tem me feito é dirigir a minha oração, e eu acho que todo público que nos ouve deveria fazer isso. Uma oração por aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Uma oração pelo seu cônjuge. Uma oração por amigos, em que se possa pedir a Deus que Deus abra os olhos, dê sede no coração, que aprenda uma vida melhor, assimile uma vida melhor. Então, eu diria que, em primeiro lugar, orarmos acho que é fundamental. A oração, ela não é a resposta. A resposta vai estar dentro da palavra, que vai orientar o como. Mas como Deus é quem atua tanto no querer quanto no realizar, eu quero crer que as nossas orações podem contribuir para a mudança das vontades, dos interesses das pessoas. Isso me fez me lembrar de um caso, já na pergunta anterior, você me fez lembrar de um caso de uma mulher que foi abandonada pelo seu marido e que me procurou nessas condições e ela se converte. Mas passado pouco tempo, se não estou enganado, cerca de 3 meses, o marido deseja voltar para casa. E ela diz para ele: eu tenho uma informação para te dar. Eu me converti. Ele era alguém, confesso, como ateu, e essa não era a boa notícia. Então ele condiciona voltar para casa se e somente se ele voltaria, se ela se comprometesse a que ele não o convidasse para ir para a igreja. E ela fez isso. E ela seguiu a vida dela de fé cristã. E por alguma razão ele começou a ter interesse, ia na igreja, não pelo convite dela, sozinho, por iniciativa própria. E depois de algum tempo, ele mesmo se rendeu a Cristo. E imagino que isso trouxe bênçãos para a família. O que fez aquele camarada, de repente, buscar e começar a ter algum tipo de interesse? Vamos buscar e pedir para Deus isso. De maneira bem objetiva, Fernando, queria te encorajar a deixar uma palavra direta, talvez uma frase, para maridos que estão desanimados, maridos que viram seus lares mergulharem no projeto da serpente. O que você teria para dizer para esses maridos que estão nos ouvindo e nos assistindo? Eu diria o seguinte: na medida em que você lê as Escrituras, não somente você vê
as regras de Deus, não somente ver o plano de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus e o que Ele pode fazer. Essa escritura que vai trazer esperança, essa escritura que vai gerar fé, essa escritura que vai mudar o coração. Se você está nessas condições, eu sugiro que você reduza seu tempo com as redes sociais, reduza seu tempo com vídeos, com filmes, reduza seu tempo com jornal, com futebol e insira na sua vida tempo com as escrituras que vão abrir seus olhos para possibilidades que você não conhece. A chave está no seu tempo com a palavra. É isso que vai transformar. Eu imagino que seja difícil distanciar muito a resposta disso que você já falou, mas o que você diria para uma esposa que está nos assistindo e que se encontra também ferida, eventualmente desamparada, sem saber lidar com o caos que a vida longe do propósito de Deus se configurou? É a mesma ideia, e vou falar para outro, vou contar uma breve história de um homem que teve alguma ascendência espiritual na minha vida. Ele viveu uma experiência interessante, isso em tempos antigos, essa geração hoje não conhece essa realidade que ele viveu. Aquela realidade tinha o seguinte, os aviões tinham as comissárias, que antigamente eram chamadas de aeromoças, e era comum naquele tempo servir refeições, e não somente servir refeições, era comum também servir bebida. E ele conta que ele estava sentado no avião, lendo sua Bíblia. E a aeromoça veio pelo corredor com uma bandeja oferecendo uísque, dizendo, uísque, uísque, uísque. E quando chegou nele, ela viu que ele estava com a Bíblia aberta, ela virou para ele e falou assim, suco de tomate? E ele disse, esse é o único livro que transforma uísque em suco de tomate. Homens, mulheres, voltem-se para a palavra, estudem, leiam. Leiam junto com livros que expõem, inclusive sobre relacionamento familiar. Você vai ver as mudanças que Deus começa a fazer na sua vida pessoal e depois na sua vida familiar. Para terminar, a mensagem você mencionou perto de 40% num recorte numa sala de escola bíblica que mencionou que identificava que seus pais tinham um casamento disfuncional. O que você diria para esses filhos e filhas que têm sido espectadores do caos e do distanciamento do propósito de Deus dentro de suas casas? Volte-se para a palavra. Não é garantido que você possa transformar o relacionamento dos seus pais, mas ore por isso. Volte-se para a palavra. Uma vez que você está dentro de um lar disfuncional, você tem altas chances de reproduzir isso no seu casamento. Não nos primeiros 6 meses, não no primeiro ano de casado, com uns anos de casado que seus pais têm hoje. Mas não tem que ser assim. O homem com quem eu mais aprendi sobre paternidade era um homem que era filho de um alcoólatra que sofreu com um pai alcoólatra. Mas ao contrário do que o seu pai era e fazia, bem diferente dele, ele se tornou um pai por excelência que me serviu como referência no assunto. Então você pode orar pelo seu pai, pela sua mãe, mas você pode ser alguma coisa diferente deles, voltando-se para ser o homem ou a mulher que Deus tem dentro das Escrituras para você viver. Fernando, muito obrigado pelo tempo aqui, também pela mensagem domingo, as próximas mensagens que tem pela frente. Para você que nos acompanhou aqui, obrigado pelo seu tempo também. Não deixe de participar domingo e de continuar acompanhando o nosso podcast. Não desista da família, isso é projeto de Deus. Que Deus abençoe o seu lar. Um abraço, Deus abençoe todos vocês.